seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do EngajaCast. E você viu lá o slogan, né? A voz da consultoria que transforma o negócio. O nosso momento aqui, ele é rico para troca, coisa prática mesmo. E hoje eu tenho um prazer de convidar uma pessoa que eu respeito muito, admiro inclusive como empresário, como pessoa, que é o Otávio Correia. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Oh, muito obrigado, Eric. Primeiramente, queria agradecer o convite, poder participar desse lançamento do EngajaCast. Acho que é uma baita iniciativa aí para poder corroborar, né, com os empreendedores, com os novos gestores que vêm aí. Então, parabéns pela iniciativa. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E assim, Otávio, como nós falamos desde o início, a ideia desse projeto é justamente trazer a prática do dia a dia do empresário, né, as dores, as dificuldades. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil. E é necessário inspiração, bons exemplos, né? E você é um cara que eu respeito, como eu falei, mas para o pessoal te conhecer um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho do Otávio, quem é o Otávio, se você puder nos ajudar a entender um pouquinho da tua trajetória, que inclusive tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Hoje você tem o Correia Empreendimentos, e que trabalha com food, trabalha com posto de gasolina, né? Varejo, atacado, tem o Bob's, né? Algumas franquias. Então fala um pouquinho pra gente da tua trajetória, como é que começou tudo isso? Legal, vamos lá. Inicialmente, eu acho que vou começar falando de mim. Então, quem é o José Otávio Correia, né? Eu sou de São João da Boa Vista, né? Oriundo daqui. Sou pai de 2 meninos, um com 28 anos e um com 7 anos. E casado há 13, 14 anos, então bastante família. E falando um pouco da minha carreira, da minha trajetória profissional, Eric, eu acho que minha trajetória, eu tive uns altos e baixos, mas se eu começar a falar da minha trajetória, eu posso dizer para você assim, que eu comecei com 11 anos como vendedor. A gente falando de filhos, falei que tem 2 filhos aqui, meu filho mais velho está muito bem, advogado, já trabalhando, está muito bem, mas começou a trabalhar com 18, 19 anos de idade. Hoje a gente não consegue imaginar um filho começar a trabalhar com 11 anos, né? Diferente da nossa época, acho que eu posso dizer assim, né? Eu comecei como vendedor com 11 anos, trabalhei até os 18 com vendas e gerência de vendas. E com 19 anos, aí foi quando minha trajetória mudou totalmente, por problemas familiares, eu acabei me mudando, tentando buscar um novo trabalho e mudei para São Paulo. E aí acabei fazendo uma carreira de quase 28 anos na indústria farmacêutica. E como foi minha carreira? Eu entrei em 94 numa empresa chamada ISA, que hoje se chama Eurofarma, né? Como representante, você conhece aqueles vendedores que vão nos médicos, nas pastinhas, propagandistas. Isso. E eu comecei minha carreira como propagandista em 94. Fiquei na Eurofarma quase 2 anos. Com 2 anos e pouco eu fui para a área de treinamento. Mas eu acabei saindo por um convite nem existe mais hoje essa empresa, chama-se Hext Marion Roussel, que hoje é a Sanofi Aventis, talvez você conheça como Sanofi, que é uma multinacional bem conhecida. E fui para a Sanofi e fiquei mais 3 anos na Sanofi. Aí eu vou te contar um pouco da trajetória, porque como é que encaixa esse mundo empresarial. Eu, como comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei para o meu pai. Meu pai sempre teve empresa, então meu sonho nunca foi ser um executivo. Nunca imaginei na minha vida eu ser um executivo. Eu sempre quis ser empresário, mas a minha vida acabou me levando para outros rumos, né? E aí eu fiquei 3 anos na Sanofi, que eu estava comentando com você, e no momento da minha promoção para gerente de contas, eu tinha 22, 23 anos, eu fui convidado por um tio meu, que inclusive me colocou no ramo da indústria farmacêutica, para ir para Fortaleza, no Ceará, montar uma distribuidora de remédio. Olha. E como meu sonho de empresariar sempre foi muito mais forte, eu decidi abandonar a carreira com 23 anos na indústria. Eu lembro que o diretor comercial da empresa na época, chamava Valdomiro, ele me chamou, Eric, e falou, cara, você tem ideia do que você está fazendo na tua carreira? Você tem 23 anos. O cara mais novo dessa posição, gerente de contas, vai assumir, tem 44 anos. Você é doido, você vai fazer uma carreira fantástica aqui na indústria, vai ser para se aventurar. E eu tinha que ir. Eu fui para Fortaleza, talvez ele tinha razão, fiquei 1 ano lá, morei 1 ano no Ceará, em Fortaleza, tive altos, baixos, várias dificuldades, e por fim, realmente, acabei tendo dificuldade, eu tinha 2 sócios, não foi como a gente esperava, eu voltei e comecei tudo de novo. Voltei para Schering na época, como propagandista de novo. Eu acabei deixando a oportunidade de gerente de contas, voltei como propagandista, mas aí foi uma carreira mais rápida. A Bayer acabou comprando a Schering, e eu fiquei 1 ano e meio, fui para consultor, mais 1 ano e meio eu virei gerente de produto na indústria farmacêutica, que é um gerente de marketing. Aí eu fiquei 4 anos e pouco como gerente de produto.
Depois eu acabei assumindo gerente de marketing, vendas, gerente de negócio, gerente nacional de vendas, e eu acabei fazendo uma carreira na indústria farmacêutica. Mas nesse tempo de indústria farmacêutica, eu nunca deixei meu lado empresarial. No ano de 2000, eu voltei de Fortaleza. Em 2002, eu acabei montando aqui em São João da Boa Vista um depósito de gás e água mineral. Foi aí que nasceu o Correia Empreendimentos, que na verdade não era Correia Empreendimento. Na época, eu não Correia Gás e Água, na época, né? Mas assim, eu sempre estimulado e sempre fui muito otimista pensando na frente. Já montei o website como Grupo Correia, fui montando tudo naquela época, em 2002, porque eu pensava, não, um dia eu acho que eu vou conseguir ser um grande empresário, né? Mas sempre em paralelo trabalhando na indústria farmacêutica. Então eu montei o depósito de gás aqui, fiquei com o depósito de gás até 2012, e eu na indústria farmacêutica. E em 2012 eu acabei vendendo esse depósito de gás. Nesse momento eu era já head da área de acesso e negócios governamentais na Bayer. E eu saí para entrar na Abbott como diretor, como head, como diretor de negócios nacionais na Abbott, que é outra multinacional americana, a Bayer é alemã, né? A Abbott é americana. E eu entrei como diretor de negócios nacionais e fiquei 4 anos como diretor de negócios nacionais. Nesta época desses 4 anos foi quando, em 2014 para 2015, eu comprei meu primeiro posto de combustível, ou seja, você está entendendo que sempre eu estava em paralelo com executivo, né? E empreendedorismo. Eu acho que estava na veia. E, por fim, tentando resumir aqui um pouco mais, aí eu comprei meu primeiro posto de combustível, foi 2015 para 2016, e eu na indústria já estava. Aí eu assumi uma posição de gerente global de negócios institucionais na Abbott, que eu era responsável por todos os países emergentes do mundo. Eu só não cuidava do miolinho da Europa, ali, Alemanha, Espanha, o miolinho da Europa e Estados Unidos, o resto do mundo. Então, se me ligava hoje, eu estava em Moscou, amanhã eu estava na Indonésia, no outro dia eu estava no México, era uma loucura a minha vida. E tocando os negócios aqui, porque aqui eu comprei um posto num ano, depois de 2 anos eu comprei mais um, depois eu comprei mais um, e foi trabalhando em paralelo e crescendo na indústria em paralelo. Aí, com 2 anos de diretor global, Eric, me convidaram para eu mudar para a Suíça. E aí eu falei, não, eu contrabalanceei, eu sou uma pessoa muito família, eu falei, eu quero continuar aqui, eu não quero mudar, eu já estava mais velho, acabei não aceitando, fiquei, nesses 2 anos eu acabei pegando uma vaga, voltei para o Brasil para diretor de relações governamentais, institucionais, e assumi Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. E fiquei mais 4 anos. E aí foi até 2022. E aí nisso eu vim comprando os postos, vim fazendo outros negócios, abri uma transportadora de combustível que trabalhava no meio para mim também. E quando em 2022 eu decidi sair da indústria farmacêutica e tentar tocar só meus negócios aqui em São João da Boa Vista. E aí nesses 2 anos veio uma loucura, porque eu acabei comprando franquia do Bob's, montei uma distribuidora e fui fazendo outros negócios aí. E estamos aqui com a Correia Empreendimentos hoje com postos de combustíveis, como você disse, com fast food, com loja de conveniência, temos transporte, temos essa distribuidora que trabalha em varejo e atacado, e tem alguns novos empreendimentos que a gente pretende vir aí. Então, é uma história aí de muito suor aí, né? Agora dá para você entender o porquê que ele foi convidado. Você imagina uma pessoa que conhece o mundo inteiro, estudou muito e decidiu empreender, né? Depois de passar por uma carreira no âmbito executivo. Mas, Otávio, assim, o que te fez acreditar que o teu empreendimento poderia fluir, dar certo, que essa tua veia iria fluir, já que você tinha uma carreira executiva fantástica? Eu acho que de verdade, eu sempre gostei muito de empresariar. Eu sempre sonhava. Eu nunca tinha, por mais que eu cresci na indústria farmacêutica, assumi altos cargos, né, dentro da indústria farmacêutica, nunca foi o meu sonho, e eu sou muito grato pela indústria, cresci minha carreira, eu acho que muita coisa eu conquistei deles, né? Mas eu acho que eu sempre quis ser empresário, e empresariar, cuidar de pessoas, saber que existem famílias que eu sou responsável, que eu corroboro, isso sempre me empolgou muito. E na minha cabeça, Eric, também uma coisa que sempre bateu assim, poxa, se eu trabalho na indústria, eu pego um negócio que vende, sei lá, vou falar um exemplo aqui, numa das empresas, $30 milhões, em 3, 4 anos eu transformei em $120 milhões, sem lançamento, sem nada. Na minha cabeça, hoje eu falo para você que não é tão simples assim, mas na minha cabeça eu imaginava, não é possível que se eu tiver com o meu negócio, eu não vou conseguir fazer crescer. Se eu faço, aonde eu estou, onde eu ponho a mão aqui na indústria, as coisas crescem, eu consigo criar valor.
Que depois de um tempo você vê que também não é tão simples. Você trabalha numa multinacional, tem uma estrutura totalmente diferente de uma empresa menor, né? Mas acho que foi isso. Eu sempre tive muita vontade, gana de ter empresariado, muita vontade. E resiliência, persistência, né? Então, inclusive você falou agora algumas características que eu até anotei aqui para ajudar o pessoal que nos assiste, né? Então, na sua visão, quais são algumas características fundamentais para que o dono do negócio possa realmente fazer fluir, possa performar, perceber desempenho? Que características que te ajudaram nesse sentido, essas competências que são fundamentais hoje para a coisa acontecer? Eu acho, pensando em Brasil, onde nós estamos aqui, eu acho que resiliência e persistência são duas palavras, eu acho, fundamentais, né, Eric? Você sabe a dificuldade do dia a dia que nós temos aí com carga tributária, com retenção de talentos, pessoas. Então, eu acho que a gente tem que estar muito próximo do negócio, estar muito próximo de pessoas. Eu já tive momentos recente até, eu posso contar depois para vocês, de eu me afastar um pouco da empresa, você vê que faz muita diferença. Então, assim, eu acho que o empresário, a gente tem que saber e conhecer a fundo os nossos negócios, né? Estar perto de pessoas. E eu acho que, por fim, ser resiliente, persistente, porque eu costumo dizer que você ser empresário é como se você fizesse um exame de eletrocardiograma todo dia, é altos e baixos todo dia, né? Acho que você deve concordar comigo, né? Concordo. E aí, quando a gente fala de resiliência, a gente se lembra que esse cenário de frustração é extremamente normal, nem sempre as coisas vão fluir, mas é justamente como eu estou reagindo quando a coisa não dá certo, que diz muito a respeito da minha capacidade, da constância, né? De continuar acreditando no negócio, perseverando e tendo a plena certeza de que se hoje não fluiu, amanhã vai fluir, né? Isso é legal, né? E esse ponto seu é super importante, Eric. Eu passei por uma situação recente agora, a gente chegou a comentar até com isso, comentei contigo em outra ocasião. As frustrações, né? A gente às vezes se empolga. Eu sou um cara muito otimista para negócio, sabe? Se deixasse, eu queria abrir 3, 4 empresas por ano, sabe? Mas você cai na realidade que as coisas não são tão fáceis assim. E às vezes você se frustra com um negócio que você investiu para que desse certo, não dá, mas eu acho que é aí que vai o ponto de a gente ser mais otimista, saber virar a página, aprender com aquilo que você errou e como é que você pode fazer diferente daqui para frente. Porque se você também se frustrar e você não reagir, eu acho que é aí que é onde você vê quantas portas você passa no dia a dia que você vê aberta, no dia seguinte você passa, está fechada. Você vê aqui em São João da Boa Vista, quantos locais a gente passa que abriu um restaurante, uma coisa passa 6 meses e está fechado. É muito difícil, né? Então, acho que trabalhar com essas frustrações, saber o momento certo de continuar ou parar, acho que tem coisas que são muito relevantes aí, né? E falando sobre frustrações, eu até não posso deixar de te perguntar sobre as dores do negócio, né? Então, a gente sabe que o empreendedor, ele muitas vezes vive uma vida solitária aí com as suas preocupações, né? Mas hoje, na sua visão, quais são as grandes dores hoje do empresário brasileiro? Eu acho que uma coisa que está latente, até inclusive ontem eu estava numa reunião em São Paulo e coincidentemente com vários franqueados da Rede Bob's, né? E a gente conversa com vários empresários, eu acho que é uma dor latente para todo mundo, que é pessoas, né? A gente está passando um momento muito difícil com retenção de pessoas. Eu acho que essa geração Z, que está chegando com 20 e poucos anos aí, eles vêm com uma mentalidade diferente, com motivações diferentes, com ambições diferentes, e isso acaba, eu acho, cada vez mais. Eu acho que se eu fosse te falar hoje qual a maior dor minha, é meu recursos humanos. Como é que a gente retém, como é que a gente segura as pessoas, como é que você faz algo diferente. Eu até venho conversando com o meu recurso humano sobre isso, que às vezes eu vejo colegas reclamando, tá difícil, tá aí, não dá mais. Só que, foi o que eu falei para o meu recurso, para o meu RH, a gente não tem que reclamar, a gente tem que ver o que a gente faz diferente dos outros para que as pessoas queiram estar no Grupo Correia, queiram estar com a gente. Eu acho que esse é o diferencial. Mas a dor maior, eu acho que são pessoas. Eu acho que a gente sabe que tem dificuldades com o governo, nós estamos aí com o IPCA subindo, estamos com inflação, tem uma série de coisas acontecendo no país, mas eu acho que pessoas é o maior gargalo hoje que eu acho que o empresariado deve estar vivendo. Com certeza. Inclusive, a gente vive essa dor aqui de forma coletiva, aqui nas nossas mentorias, treinamentos,
E uma coisa que nos chama muito atenção em relação à própria geração Z, que é diferente da nossa situação, nós éramos muito focados, aprendemos a ser focados no resultado, não importa o cenário, doa quem doer. Agora não, né? Essa geração tem a perspectiva, vai ser gostoso chegar no resultado? Quer dizer, eu estou mais preocupado com a jornada, com o ambiente, do que o foco do resultado, né? E em função disso, a cultura hoje é fundamental dentro do negócio, né? Esse ambiente que não é tóxico, esse ambiente que ele é voltado ao desempenho. E o teu grupo se preocupa muito com isso, né? Tanto que já faz alguns meses que nós estamos conectados, né, em relação a treinamentos, e você tem esse cuidado. Você nota essa diferença, essa coisa de você realmente investir em desenvolvimento no time? Ah, com certeza, absoluta. Acho que a gente está fez um ano que a gente está junto praticamente, né? Trabalhando com treinamentos. Acabamos de renovar, né? Muito Estamos bem, seguindo juntos aí. Mas e não só pela qualidade que vocês trazem no treinamento de vocês, mas que eu acho muito relevante isso, sabe? Eu acho que, como eu disse, a gente tem essas dores hoje, mas a gente tem que tentar capacitar e mostrar que a gente pode ser diferente para essa geração Z, né? E porque a geração Z, na minha opinião, ela acaba afetando a geração X, ela afeta todo mundo. Mas tentando te responder, eu acho assim, é super relevante, eu acho que o treinamento é fundamental. Eu tenho trabalhado hoje em 3 caminhos nas minhas empresas, Erics, desde o ano passado. Pessoas, que aí entra a cultura, que é como é que eu faço as pessoas ter o pertencimento. O meu desejo como empresário, o meu sonho é falar, puta, as pessoas, eu quero trabalhar no Correia. Por quê? Porque o Correia é honesto, é transparente, me dá oportunidades, me treina, me capacita. Então, eu quero criar isso. Aí nós estamos trabalhando em processos, porque eu acho que sem uma empresa sem processos, eu acho que fica difícil. Quando você começa a crescer, e isso é uma das dores do meu grupo hoje, Eric, porque eu não sou uma empresa gigante, meu grupo, mas eu não sou uma empresa pequena mais. Então, eu estou naquele limbo onde eu sou médio, que eu tenho custo de uma empresa grande, todo o recurso de uma empresa grande, mas eu não sou aquele cara gigante ainda. Então, isso é uma dor. Então, o processo é super fundamental. E o terceiro ponto, eu acho comunicação. Acho que a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande hoje em dia. Então, assim, e o treinamento, com certeza, consegue corroborar e ajudar as pessoas a serem melhores, né, nisso tudo. Otávio, te acompanhando de fato há um ano, uma característica que eu acho muito importante que você tem é a energia, né? Essa coisa de fazer acontecer. Você não é um profissional que espera para ver cenários, você se antecipa a cenários. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, que eu quero te perguntar, é o seguinte: o que é inegociável para o Otávio dentro do negócio? O que ele não negocia no processo de busca por resultado? Dentro da minha empresa, a gente tem a missão, a visão, valores, e eu criei que chama princípios básicos. E o primeiro princípio da minha empresa é transparência, honestidade e respeito. Isso para mim é negociável. Sabe? Eu acho que, eu costumo dizer para meus líderes direto, Eric, que se você errou, Eric, me fala, não mente para mim. Não deixa, era para eu fazer isso, eu não consegui te entregar porque o carro quebrou. Se não for verdade, eu falo, eu errei, eu não fiz, não tive tempo. Então, eu acho que é negociável para mim. Eu acho que para boa relação minha com os meus gestores, com os meus liderados, essa honestidade, essa transparência. Porque eu acho que isso me faz também fazer com que os meus líderes sintam confiança em mim, porque eu sou transparente com eles também. Tá bom, tá bom, não tá bom, não tá legal. Acho que as pessoas têm que saber, né, sobre isso. E eu já presenciei situações na sua empresa e que eu acho bem legal essa tua postura, porque aí você favorece as pessoas a buscarem ajuda, apoio, né, do que simplesmente omitirem cenários. Muito legal mesmo. Agora, tem uma característica que eu queria saber se você concorda. Eu, especificamente, dentro não só das minhas consultorias, mas dentro da operação, da Engajo, Otávio, eu sou muito teimoso, cara. Meu Deus, eu sou inconformado com o que tá bom. É como se sempre pudesse melhorar. E eu vejo isso em você também. Faz sentido isso? Total. Acho que não dá para fazer isso. Não dá por quê? Você já tentou alguma coisa diferente? Vou dar um exemplo simples de hoje. Hoje eu estava com um rapaz que trabalha comigo, que cuida na parte de marketing e produtividade para mim. E ele, eu falei com o cara do sistema, não é possível fazer isso, mas não é por quê, o sistema tem que fazer, vamos ligar, aí pegamos o telefone, ligamos para o rapaz, ligamos para o sistema, ligaram para o engenheiro, por fim, vamos fazer, dá para fazer. Resolve. Então, porque é muito fácil falar que não. Eu acho que a busca pelo sim, não a gente já tem, isso é até a gente tem que tentar buscar e tem que desafiar todo dia, né, Eric? Eu acho que isso a gente é parecido. É parecido, né? Parecido, né? Legal. Bom, você falou aqui, um dos pilares teu também é a comunicação.
né? Comunicação é um pepinaço hoje dentro das empresas, porque as pessoas têm culturas diferentes, percepções, sentem e percebem de forma diferente. Mas hoje se fala muito, inclusive, do cuidado com a comunicação para que ela possa ser evolutiva, que as pessoas sintam a vontade para dizer o que pensam. Você acha que funciona isso? As pessoas podem falar o que elas pensam dentro da empresa? O que você imagina sobre isso? Eu acho assim, acho que eu concordo e discordo com esse posicionamento, Eric. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu gosto da transparência, eu acho que as pessoas têm que se sentir à vontade para falar o que pensam. Eu concordo muito com isso. Só que, voltando um pouco para a geração Z, as pessoas às vezes confundem o que eu posso falar e como eu posso agir. E isso possa impactar. Então, eu acho assim, e aí é um desafio. Como é que você equilibra essa comunicação para que a pessoa se sinta à vontade para falar o que pensa, mas ao mesmo tempo que ela sabe que ela faz parte do mundo corporativo ali? Que não é meu amigão de casa, que eu falo pro meu pai, falo um palavrão, falo... Como um dia eu peguei lanchonetes, por exemplo, a gente tem muita pessoa muito jovem, 17, 18, 20, 22 anos, e falando palavrão, sabe? Eu falei, gente, não é assim, eu tenho um cliente. Ah, mas é normal, eu falo isso toda hora na rua, mas não é normal no mundo corporativo. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu acho que aí vem o treinamento, Érico. O treinamento, eu acho que ajuda a fazer com que as pessoas elas amadureçam, entendam qual que é o limiar, até onde eu vou, até onde eu posso seguir, né? Legal. E falando de liderança, você treina o teu time, por conviver com a tua liderança, né, aproveito para te elogiar, né, as pessoas realmente se sentem muito bem com a sua presença, mas que características, né, na sua visão, funcionam hoje para um líder que trabalha com gerações diferentes? Então, a gente estava falando de gerações diferentes, então, quais são as características desse líder que realmente faz as gerações se conectarem? Olha, eu acho que falar do modo deles, lógico, eu acho que eu costumo dizer que um líder, a gente acaba sendo vários, é quase um ator, né? Você age de acordo com a música ali, né? Você vai falar com uma pessoa mais velha, ele tem um pensamento diferente, então eu acho que você tem que se ajustando de acordo com as pessoas, porque tem pessoas que, hoje em dia, se você falar como antigamente, eu lembro sei lá, de eu trabalhar no começo da minha carreira, de uma pessoa falar com um tom um pouco mais alto, eu ficava firme, tudo bem e tal. Você fala com um tom mais alto, a pessoa começa a chorar. É diferente. Então, eu acho que um dos pontos relevantes é você adequar de novo. Por isso que eu acho que é o terceiro ponto que eu acho super importante, que é a comunicação. Como é que você adequa isso para falar com diferentes tipos de perfis? Como você mesmo falou, tem pessoas que são mais ambiciosas, tem pessoas que não são, tem pessoas que não têm ambição nenhuma. Uma coisa que eu acho muito importante no empresariado é assim, você também entender o momento de cada um. E aí essa transparência, essa honestidade, você comunicar com o time, eu incentivo muito meu time falar com as pessoas, falar com os liderados, entender não só problemas da empresa, mas o problema deles. O cara está com um problema pessoal, isso está refletindo no trabalho dele. Eu acho que é importante você conhecer, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que eu acredito muito que você estar perto, comunicar e se adequar a essa comunicação, você faz com que a pessoa seja mais eficiente para você também no teu dia a dia, não? Sendo acessível, talvez assim, Eu disposto a acho sempre que ouvir. ouvir, acessibilidade com certeza, sabe? Um chefe que não é acessível, como é que você quer ter respeito? Como é que você quer ser ouvido? Eu acho que você tem que estar sempre acessível. Eu costumo dizer assim que na minha empresa eu falo para os meus liderados que têm liderados abaixo dele que a prioridade são as pessoas. Se ele está com problema, você tem que parar para conversar com ele, você tem que entender por que está acontecendo aquilo. Uma coisa que me preocupa muito também, Eric, é o time. As pessoas às vezes perdem o time da conversa, o time de te chamar a atenção, o time de falar que foi bom, o time de reconhecer aquilo que você fez. Isso faz toda a diferença também. Então, eu acho que é difícil. E Sim. muito mais difícil quando a organização cresce, porque você acaba estando num... Eu costumo dizer que a organização é como se fosse uma pirâmide. Quanto mais alto está no topo, mais difícil você vê o chão, a produção. Então vai ficando mais difícil. E aí, de novo, o treinamento, a conversa. Eu tenho one-on-ones com o meu time para conversar com cada um liderado meu para saber como vai as áreas dele, como vai as pessoas. Toda reunião eu quero saber de cada funcionário deles, como estão as pessoas, o que ele está fazendo em relação àquilo ou a isso. Porque eu acho que faz toda a diferença, Eric. Muito. E dentro desse contexto, a gente não pode se esquecer do tal do feedback, que para a maioria do sul-americano é um desafio, porque nós desejamos
ser aceitos, não queremos, né, gerar constrangimento, então a gente às vezes tem receio de falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. E muitas vezes o empresário ele se esquece de que conversas difíceis levam a dias mais fáceis, né? Eu vejo que você não tem dificuldade para isso, né? É uma questão que você trabalha, essa questão da comunicação assertiva, clara, objetiva. Agora, frente a essa questão de ter gerações diferentes no ambiente de trabalho, que cuidado que você acha que o empresário precisa ter ao fornecer um feedback para o time? Eu acho que o cuidado é conhecer bem a situação, né, do que está acontecendo ali, porque você dá um feedback porque um líder, alguém falou algo e você não tem o conhecimento profundo daquilo, eu acho que você pode prejudicar toda uma eficiência dessa comunicação, dessa discussão com o teu time. Então, acho que se eu vou te dar um feedback sobre algo, eu tenho que ter um pouco de profundidade naquilo para entender. Porque eu já tive na minha carreira muitos feedbacks de chefes meus que era muito superficial. E aí você não sente credibilidade, você não sente confiança, você não acha que está te apoiando, você acha que está ali só para cumprir algo. Você sabe que eu tive que criar nas minhas empresas, Eric, uma reunião semanal de cada líder meu. Então todo posto tem que ter uma reunião. Imagina, um posto de combustível fazer uma reunião semanal com o frentista. Olha. Não menosprezando o frentista, para mim é um cargo super importante dentro da minha corporação. Mas imagina posto de combustível fazer reunião com o frentista. Cara, tem que ter reunião, você tem que sentar com o time, tem que conversar, tem que explicar, eles têm que saber o que nossa empresa, que nosso grupo, para onde está indo, por que isso não pode, por que isso pode. Então, eu acho que dentro do que você disse, Eric, é super relevante que você tenha o feedback constante com o time, essa conversa constante. Até por isso que eu falei dos meus princípios de transparência. Eu lembro eu vou te contar um fato até que às vezes é delicado, né? E eu não tenho temor nenhum sobre isso. Eu tive um funcionário meu, trabalhava na Bayer na época, e a pessoa tinha um mau hálito. Você fala, pô, é delicado, como é que você faz isso? Mas assim, eu sentei com ele naturalmente e conversei com ele. Falei para ele, poxa, você me dá uma liberdade aqui, você é um profissional assim, assim, assado. Poxa, mas eu não sei se tem acontecendo alguma coisa com você. Eu tive que falar para ele. Cara, esse cara me agradeceu, fez um tratamento. Então, assim, eu acho que as pessoas... E já aconteceu situações na minha carreira, Eric, de eu falar para uma pessoa desde... uma palavra que ele falou, um exemplo, eu tive um cara em Bauru, que era um gerente de contas, meio que tudo que ele falava não, porque o doutorzinho, não, porque o copinho, não, porque... E eu falei, poxa, não fica legal você falar o diminutivo. E o cara virar para mim e falar, poxa, nunca ninguém me falou isso, eu sempre achei que isso agradava, isso trazia mais. Então, acho que a gente tem que usar essa transparência com feedback, sendo constante, para que a gente talvez consiga pegar a geração Z, todos esses tipos de gerações, desde os boomers, desde o X, né, o Z, e agora vem o alfa, né? Como é que você consegue pôr todo mundo E esse ano começou o beta, hein? O beta, exatamente. Como é que você põe todo mundo numa mesa só para fazer discussões? Exatamente. Agora, olha, o Otávio disse aqui uma coisa rica que eu gostaria de frisar. Você percebeu? As pessoas agradecem aquelas que estão dispostas a falar o que o outro precisa ouvir. Lógico, a questão não é o que eu como, eu falo, mas elas agradecem pela grandeza de você dar o caminho das pedras, a dica que você precisa. É o divisor de águas, às vezes, na carreira de uma pessoa. Ela precisa saber que é preciso mudar, é preciso se ajustar. E se você não faz isso, o que acontece? Você perde a oportunidade de deixar um legado como líder e, infelizmente, o outro perde a oportunidade de realmente entender o que fazer para ter oportunidades diferentes, inclusive uma vida muito mais leve, porque quando a gente evolui, a gente acaba trazendo mais oportunidades para si mesmo. Então, excelente essa dica. Você falou aqui sobre princípios. Eu gosto muito dessa palavra porque eles norteiam, inclusive, a cultura do negócio, né? Você falou que tem alguns valores dentro da tua operação. E assim, eu vejo, infelizmente, que muitas pessoas assim só colocam na parede, né? Missão, visão, valores, e o pessoal não sabe nem o que é a missão da empresa e tudo mais, né? Você já trabalhou em grandes empresas, sabe como isso de fato é útil e prático, mas assim, em termos de valores, né? Na sua leitura, né? Como que o empresário usa ele no dia a dia para que o exemplo dele possa fazer a diferença? Porque eu vejo muito isso. Dentro da Engaja, eu procuro, lógico que acabo errando,
mas eu trabalho muito essa questão de valores e procuro ser o exemplo deles, né? Como é que você vê isso? Eu acho que isso é fundamental, né? E você falou uma coisa importante, isso para mim, assim, dentro, eu posso falar como empresário, né? Talvez quando você falou como é que eu vejo os empresários, mas falando de mim, eu acho, se você tem seus princípios, você não demonstra ele ou segue eles, como é que as pessoas confiam em você? Sabe, eu costumo dizer na minha empresa o seguinte: se você vai fazer alguma coisa que você tem dúvida se aquilo é certo, não faça. Não faça. E eu ajo isso todo dia na minha empresa, Eric. E eu acho assim, justiça é uma palavra que eu gosto muito também, sabe? Eu vejo assim, hoje, infelizmente, a competição às vezes é injusta no mercado. E aí eu vou puxar sardinha para mim um pouquinho aqui. Porque assim, quando eu pego minha corporação, Eric, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho 100% correto. Pode bater quem quiser lá, fiscalização, o que você quiser lá, que você não vai encontrar uma vírgula errada nas minhas empresas. Zero. E eu trabalho com ramos que você sabe que o mercado audita aí, que fala que tem desde, sei lá, até... Como é que fala? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, PCC, tem uma série de coisas. E quando você fala, o cara é dono de posto de combustível, nossa. E minhas empresas são muito corretas. E eu acho que, e aí falando disso, por quê? E eu acho que aí é justiça. E quando eu falo em justiça no sentido para eu como empresário, é porque assim, eu acho correto. Se o funcionário ele tem que ter o ticket, tem que ter vale alimentação, tem que ter a hora extra, tem que ter hora de almoço, ele vai ter. Tá? Não é conversa, ele vai ter. Eu comprei empresas, Eric, que o cara não tinha. Isso é uma coisa que eu acho que é um outro gargalo, um desafio para a gente também. Porque eu já cheguei a comprar empresas que o cara não recebia hora extra, não tinha domingos e feriado, não tinha vale alimentação. E eu comprei a empresa e pus tudo aquilo para funcionário. Quando não tinha nada, parece que o cara trabalhava. Na hora que você coloca tudo, o cara parece dar uma enfraquecida. Parece que eu não entendo o que é. Isso é uma coisa que a gente até mudou e tentando fazer nessa cultura da empresa para tentar melhorar. Mas não fugindo muito do assunto, eu acho que se você segue os seus princípios, demonstra ele e é justo com o que você faz, as pessoas percebem. Ninguém tem uma vírgula para falar de você, ninguém tem que falar da tua empresa. Os funcionários saem, até hoje, por exemplo, eu já tive casos jurídicos também, lógico que eu já tive. Nunca perdi um caso jurídico, Eric. Olha. Entendeu? Mas por quê? Porque eu pago hora extra, eu pago almoço, eu faço correto. Então, acho que se você quer ser um grande empresário, por mais que tenha dificuldades jurídicas, impostos, uma série de coisas, você tem um custo maior para sobreviver do que o teu colega do lado que não faz nada disso, mas eu deito, eu durmo, e as pessoas que trabalham comigo sabem que pode confiar. Eu acho que isso é fundamental no empresário. Se o empresário conseguir seguir isso, eu acredito que você prospera. Né? Você pode ter as dificuldades, mas você vai prosperar. Não? Legal. Você até falou uma coisa interessante que às vezes a gente percebe, né, uma cultura voltada à sonegação. Né? Infelizmente, a carga tributária brasileira é diferenciada, né? É realmente pesado. Mas tem um índice importante que às vezes as pessoas não se dão conta dele, que é quando você anda de forma correta e paga os impostos, você não trabalha só a questão da cidadania, mas como você também tem a certeza da viabilidade do negócio. Porque se o negócio não para em pé, pagando 100% dos impostos, ele não é viável. Exatamente. Faz sentido isso, né? Total, não é viável, total. né? Porque amanhã você pode ter uma situaçãozinha ou outra diferente e aí vai ficar à mercê de precisar contar com o fato de não emitir todas as notas. Então, é uma série de problemas que acontece e essa é uma postura que não ajuda, né? Sim. Que bom que você pensa assim, né? E que, infelizmente, o nosso país acaba tendo muito isso, né? Exatamente. A gente tem, como se você mesmo diz, a gente tem uma carga tributária muito alta, né? É muito alta. Eu acho que a gente tem jeito de você trabalhar achando dentro da tributação. Eu te dei um exemplo, comentei acho com você em algum momento que eu tenho uma empresa que está aqui no estado de São Paulo. Aí eu descobri que tributariamente, se eu for para Minas com uma filial, eu posso ter benefícios. Então, vamos jogar jogo. Joga o jogo, os trâmites corretos, exato. Legais, né? Legal. Falando sobre um tema também que me chama a atenção dentro do teu negócio, é que você escolheu atuar em segmentos diferentes, né? Então, existe uma curiosidade aqui, acho que é legal para ajudar o pessoal a entender, né? Por que de repente você, estando com postos de gasolina, entendeu que o food faria sentido, né? Como que é essa visão, assim? Porque tem muitos empresários aí que nos assistem
e de repente talvez possam ficar pensando, ué, mas será que eu tenho expertise para ir para um outro segmento? Será que eu tenho capacidade para isso? Como é que veio isso, Otávio? Na verdade, eu sempre acreditei muito no ecossistema, sabe? Do meu histórico profissional, que eu vim da indústria farmacêutica, da área da saúde, que eu trabalhei durante esses 30 anos, você vê que uma Mil compra um hospital, ela tem um convênio, ela compra o hospital, ela compra o laboratório, ela compra o ecossistema. Então, assim, e eu acredito muito nisso. Então, para mim, eu tenho. Por que aconteceu isso comigo? Primeiro, que eu queria diversificar e oferecer mais serviços para as minhas empresas. E aí, para mim, eu estou com um posto, eu tenho que ter transporte para transportar meu combustível. Então, eu vou ter uma transportadora, porque eu posso também fazer frete fora, eu posso usar para o benefício das minhas empresas, como posso fazer frete para fora, então veio a transportadora. Pô, eu tenho posto, eu tenho que ter um serviço para a pessoa comer algo dentro do meu posto, então eu tenho uma loja de conveniência. O Bob's que veio fora disso, porque eu queria diversificar, mas na verdade ele veio fora, mas eu venho para colocar dentro de um posto de combustível. E aí, por fim, surgiu outras oportunidades e agora a gente está caminhando para ter a abertura de outras lojas de outro segmento. Mas assim, como a distribuidora é lubrificantes, produtos que está dentro do ecossistema também da área de gases e petróleo, derivados de petróleo, vamos dizer assim. Então a ideia minha era sempre estar dentro desse ecossistema. Mas eu também acredito muito que você diversificar te ajuda a você não pôr os ovos tudo numa mesma cesta, mas você tem que ter um cuidado muito grande disso que eu aprendi, às vezes, em duras, como posso dizer, amargamente, às vezes você sofre com isso, porque quando você diversifica também, eu acho que o maior desafio é como é que você controla tudo isso. Porque você cuidar de uma franquia, você cuidar de um posto, seja uma loja de conveniência, mas a loja de conveniência parece que é totalmente diferente. Eles pedem desde licença, pessoas diferentes, licença diferente, é muito diferente. Então, hoje, uma preocupação que eu tenho quando a gente fala de diversificação e que eu daria como sugestão para um outro empresário é como é que você diversifica sem você perder um pouco, não que você vai ter a profundidade quando você tem apenas uma empresa, porque é difícil, você começa a ter mais negócio, você tem que arriscar um pouco e deixar o seu gestor cuidar de lá, que não, você não vive. Mas a dificuldade maior da diversificação, Eric, e que me trouxe isso dentro desse ecossistema, e que eu falei que é o maior desafio, é como é que você não perde a mão de cada um dos negócios. Entendi. Porque é diferente. Então, e aí vem pessoas. Você tem que ter pessoas boas e preparadas em cada um deles para te ajudar. Porque sozinho você não consegue nada. E o empresário muitas vezes bate cabeça nos processos, né, Otávio? Porque são tão bem definidos, não tem regras claras, não tem o passo a passo do negócio, né? Isso faz uma diferença grande também, né? Total. Que é um dos pilares que eu falei para você que a gente está trabalhando hoje, que é processos. Porque eu percebi que a gente começou a perder. Porque acontecia isso num posto, mas não acontecia numa loja, ou num posto que é em Minas Gerais, que não é no estado de São Paulo, um outro que é de estrada, que é diferente de um posto de cidade, e começou a impactar isso. Sabe? Então você vai, mas você vai criar um processo para o frentista atender? Sim. Como ele tem que atender, como ele tem que falar bom dia, como ele tem que falar boa tarde, como ele tira o bico para colocar no carro, como ele vai limpar o vidro do carro na hora que está abastecendo, oferecer algum produto. Tem que ter um processo. Isso ajuda também. Agora, veja só, você na altura do campeonato, então, entendeu hoje mais, né, do que nunca o que é empreender, né, como manter a tua estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos. A gente sabe que quem tem CNPJ tem riscos, né, de todas as formas, mas como é que você procura criar de repente, maneiras para gerenciar riscos hoje? Porque a gente tem riscos, né, relacionados aos riscos emocionais, voltado ao ambiente de trabalho, riscos financeiros, riscos tributários, uma série de coisas. Como é que você gerencia riscos lá dentro? A gente tem, aí é dentro desses processos, né? Você falou riscos jurídicos, né? Nós temos o tempo todo. Então, assim, jurídico, cuidado com a comunicação, cuidado com como vai agir com cada um, agindo dentro da linha. Eu acho que a gente acaba... Licenças, o meu negócio é muito controlado. Eu tenho que ter licença do IBAMA, do IMET, do ANP, é muita licença. Então, a gente criou alguns processos, Eric, que nos ajuda a você controlar. A gente acaba implementando uma ferramenta agora, dentro das nossas empresas, onde você tem lá datas da validade, por exemplo, produto. Tem produto na loja, eu não posso ter um produto que não está na validade. Como é que eu controlo isso? Então, está sendo dentro desses processos que nós criamos para poder nos ajudar a minimizar esses tipos de risco.
Vou dar um exemplo simples. O Procon foi numa das minhas empresas há um ano e pouco atrás, achou uma lata de Coca-Cola e um aditivo vencido. Me deu uma multa de R$ 48.000. Ô, louco. Te juro. Então, assim, e aí depois, com esses erros também, uma coisa importante é que às vezes a gente erra muito no começo, e esses erros vai fazendo a gente acertar. Então, como é que eu faço um controle de estoque mais acertado hoje? Eu falei jurídico com pessoas, como é que eu cuido das pessoas de uma maneira para elas ficarem menos doentes trabalhando comigo? Sim. Como é que eu falo o tom cada um? Por que eu dou treinamento também para os meus líderes estarem mais capacitados? Eu acho que são em cada uma desses, seja jurídico, pessoas, emocional, que você falou, a gente vai criando alguns processos e maneiras de lidar com cada um para tentar minimizar. Falar que a gente não tem risco, nós estamos num país que a gente tem risco do presente, risco do futuro e tem risco do passado. Então é difícil falar aqui que no Brasil, como é que você... Mas a gente tem maneiras de se mitigar. Legal, Né? Isso é importante, né? Porque o gerenciamento de risco, ele precisa ser constante, né? O empresário às vezes não nota disso, ele fica preocupado, ele tem medo, mas ele não cria ações, né? Práticas para realmente gerenciar os riscos. Né? E às vezes ajuda, né, Eric? Eu falei o exemplo de licença para você. Eu contratei alguns anos atrás, logo no começo, uma empresa que cuida de área ambiental. Legal. Por quê? Porque os postos, isso é muito importante. Isso pode me dar cadeias. Tem coisa que você vai preso. Olha. São duas coisas, não pagar pensão e crime ambiental. E eu estou no meio disso, porque combustível dá um crime ambiental e dá cadeia. Então, lá atrás, eu lembro quando eu criei alguns amigos de posto de combustível, falavam, não, mas para que vai gastar com isso? Cara, eles olham se eu estou na licença, eles fazem a estanqueidade depois, eles me ajudam a coordenar tudo isso. Então, também, às vezes, você tem que investir também para mitigar esses riscos também. Investir em treinamento, investir numa empresa ambiental, tem algumas coisas que te ajudam também, né? Legal. Olha, show de bola. De fato, eu acredito que a tua vivência e experiência pode ajudar quem nos assiste a entender que é possível colocar energia acreditando dentro de uma operação que você é capaz, olhando muito para pessoas e processos, né? E não deixando de usar os princípios. Eu gostei muito disso, essa coisa de ser o exemplo do negócio. Né? Você é a marca, né? Isso é muito legal. Agora, Otávio, para fechar aqui, nos ajude com a mensagem, né? Que mensagem que a gente pode deixar para o empresário, seja ele pequeno ou já de médio porte, que precisa continuar acreditando, perseverando, né, nesse mercado tão desafiador? Olha, Eric, eu acho que eu falei logo no início da nossa conversa, acho que a gente tem que persistir, tem que ser resiliente e fazer a coisa certa. Eu acho que quando você faz as coisas certas, você minimiza riscos, você encontra menos dificuldade, você tem menos processo, tem uma série de coisas que eu acho que te ajuda você como empresário. Então, eu acho que trabalhar corretamente com o que você faz, se aprofundar no que você faz, acho que é importante, e conhecer no detalhe também, eu acho. Por mais que, se você é um pequeno empresário, você tem que conhecer os detalhes da operação. Se você é um grande empresário, talvez você perde um pouco a mão, mas você tem que saber quais são os pontos principais do coração da tua empresa que você não pode deixar, que aquilo você tem que acompanhar. Então, e principalmente vendo o momento que nós estamos num momento diferente desde o ano passado, para esse ano com o país. Tive agora a oportunidade de estar com alguns amigos que são presidentes de multinacionais da indústria farmacêutica e você vê que as empresas multinacionais estão tirando o pé de investir no Brasil pelo momento que nós estamos passando. Mas a gente tem que insistir, a gente não pode desistir, né? Sim. Então, acho que neste momento o meu conselho é muito cuidado, sabe? Muito orientação, muito cuidado com seus números, sabe? Fique atento aos seus números e de novo, vamos fazer algo diferente. Não vamos ficar reclamando que está difícil. Difícil está para todo mundo. Vamos fazer algo diferente para que a gente sobressaia perto dos nossos competidores, né? Acho que seria isso. Poxa, que gostoso. E olha só, por isso que a vivência de outras pessoas nos dá uma oportunidade de enxergar o que de repente é claro para os outros e não para nós. Então aproveite o seu network, troque com outros empresários, fale das suas dores, peça ajuda, porque esse ecossistema pode ajudar e muito a busca por novos resultados. Otávio, muito obrigado, foi um prazer estar com você aqui, né? Sentir essa tua energia, parabéns pelos teus negócios e a gente deseja aí continuar contigo por muito tempo, viu? Eu agradeço o convite, obrigado pelo oportunidade, parabéns pelo o EngajaCast, tomara que tenha muito sucesso, tenho certeza que já nasceu com sucesso já.
E mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós E agradecemos. siga nós aí, ó, Correia.empreendimentos Lá, no Instagram. E se inscrevam para trabalhar com a gente também. Correia, excelente, muito bem. E você Obrigado. que gostou desse bate-papo aqui, compartilhe também, aproveite, mande esse link aqui para outras oportunidades, outras pessoas, né, que possam ter oportunidade de também aproveitar esse bate-papo. Até a próxima.